Contigo Sim, saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Leonardo invade casa, rouba cofre, pega fortuna de vilã, prova inocência de Ângela e tem volta triunfal. Sem dúvidas, a Beatriz de Contigo Sim deve estar comemorando esse triunfo de Ângela. A Samantha acusou a Ângela de fraude lá no hospital após Mirtes e Salma darem golpes de fortuna no hospital. Leonardo se juntou com Álvaro, que se vingou da loira do mal, da pior forma, e deu a volta triunfal. Leonardo, gente, vai abrir o cofre e o que sai de lá de dentro assusta. Cola com a gente e vem saber disso e muito mais agora na novela Contigo Sim. Aí me diz uma coisa, quem combina para ser par perfeito no final de Contigo Sim com a Ângela? O Álvaro mudando, lógico, ou o Leonardo, o grande amor de sua vida? Quero saber sua opinião, hein? Deixa aqui abaixo e vamos ver quem concorda e quem discorda com vocês. Eu quero ler todos os comentários. Então, deixem sua opinião e de onde você está nos acompanhando. E simbora pro capítulo de hoje de Contigo Sim. Deixem sua opinião e de onde nos acompanhe. E simbora pro capítulo de Contigo Sim hoje. Haja jogo de cintura para conseguir então se vingar de vez de Samantha, Salma e Mirtes. Quem vai voltar então da morte será então o Geraldo. Pois é, a cova vai se abrir e o homem vai sair. Calma, gente, isso é apenas um título para que vocês possam entender que Geraldo não morreu, ele vai voltar. Daí vocês vão entender o porquê que ele fez isso, então se escondendo todo esse tempo então de Samantha, que é sua filha, para que ela pudesse então tomar um rumo na vida e deixar de ser tão má, tão bruxa quanto ela é. Aí, olha, o inevitável vai acontecer. O Álvaro com o Leonardo, a gente sabe que os dois nunca se deu bem, nunca foram amigos, isso porque os dois gostam de Ângela. Daí, por amor então a essa mulher, os dois vão se juntar para destruir Samantha, Mirtes e Salma, uma de cada vez. Quem vai estar na jogada dessa vez será a Mirtes. O Pablo entra no jogo, aí ele vai até a casa então de Samantha para devolver então o carro a qual ele usava com Geraldo. A Samantha, lógico, fica desconfiada de tudo, mas ela recebe então as chaves do carro. Aí então o Pablo diz que aqui encerra então esse ciclo e ele, como um bom homem, quis mostrar então a todos e até a ela que ele está tentando se consertar. Daí ele vai até lá então para poder então devolver o carro. Samantha então o alerta que se por acaso ele estiver tentando passar a perna nela, ele vai se arrepender. Aí o Pablo fala, veja só o carro, ele está aqui inteiro em boas condições. Aí então a funcionária dá adeus então a Pablo que se vai. Quando a noite cai, o carro começa a se abrir. É um fantasma? Não, é o Leonardo pronto então para se vingar. Ele entra então furtivamente então na casa de Samantha para conseguir então provas para salvar então a Ângela. Enquanto Léo caminha para dentro da casa então de Samantha, ele promete então a Ângela que não vai deixar que ninguém a engane e que ninguém a coloque para trás então, e que ele vai fazer agora com que cada pessoa que esteja então fazendo com que ela seja derrotada pague até com a vida, se for o caso. Como eu havia falado, a Salma vai até então aonde a Ângela tá para detonar a mulher e dizer que ela nunca vai ser feliz então com o Leonardo, pois ela vai carregar a culpa então de Leonardo não conhecer a sua filha e que ainda naquela mesma noite ela vai para Los Angeles com outro homem para poder então cumprir com seu castigo que ela prometeu a Leonardo, que era de não fazer com que ele conhecesse sua filha. Aí a Salma diz então que se ela não consegue ser feliz, ela vai então fazer com que o Leonardo e a Ângela também nunca seja. Aí a Ângela pede para que ela não faça isso. Enquanto a gente vê então o Leonardo entrando na casa de Samantha, vemos então instruções de Álvaro falando por onde ele entrar, como entrar e onde encontrar tudo. Os dois então armam um plano. O plano é o seguinte: como a Samantha é doida pelo Álvaro, ele vai tentar conquistá-la ela naquela noite, para deixar então o caminho livre para que o Leonardo possa entrar naquela casa. Vemos então os dois conversando que não há um outro jeito dos dois conseguirem então derrotar a Samantha a não ser se unindo. Aí, então, nesse momento, o Álvaro, então, dá instruções de o que fazer. Leonardo, então, alerta a Álvaro que não é porque ele está ajudando que a Samantha será dele novamente. Aí o Álvaro, então, fala que ele não precisa se preocupar com isso, pois quem vai decidir isso tudo é a Ângela. Leonardo, então, furta, então, entrando dentro da casa, então, de Samantha, com as chaves de quem? Que Álvaro lhe deu. Aí, então, o Léo consegue, então, entrar.
Lá no hospital, a Ângela então detona então a Salma, falando que ela é uma pessoa muito mal, que ela engravidou então para fisgar o Leonardo e é por isso que ela está fazendo isso. Estava tudo arquitetado. Aí a Salma fala que não, bem que ela queria, mas não foi bem assim, e que agora todos os dias dela se tornou um inferno, tudo por culpa de Ângela que entrou na vida do Leonardo e que por causa dela ela vai pagar. Ela vai pagar e vai se dar conta depois de que todo esse grande amor que ela sente por Leonardo vai acabar quando ela vê o sofrimento dele. Aí então ela vai se casar com Iñaki, né, o amante dela, e vai fazer com que a filha dele então conheça, a filha de Leonardo conheça então esse homem como pai. Aí a Ângela então fica muito irritada e revoltada com isso. Mas a Ângela então tenta insistir para que a Salma não vá embora. Mas, gente, é tempo perdido. A Salma já está decidida então a fazer o Léo sofrer. Daí então a loira vai-se embora, deixando então a Ângela despedaçada agora, porque ela vai então ter que carregar o peso dessa culpa de Leonardo não conhecer sua filha. Porque é isso que a Salma então diz bem claro e em bom tom para a Ângela, que a Ângela vai destruir a vida do Leonardo. Salma então sai fechando a porta com muita força. Enquanto isso, a cena mais emocionante até aqui. O Leonardo está então na casa da Samantha. Ele está com o celular então ligado porque está tudo escuro. Daí ele fica então seguindo os passos das vozes que ele escuta então do Álvaro falando. Leonardo então sai então em busca dessa prova secreta que pode salvar a vida de Ângela. Enquanto isso, lá no hospital, a Adela chega e nota então um olhar muito triste de sua filha, que pergunta o que foi que aconteceu. Aí a Ângela então fala, a Salma veio aqui. A Adela quer saber o que foi que aconteceu. Ângela então conta que o que aconteceu é que ela veio para lhe atormentar e dizer que por culpa dela, de Ângela, o Leonardo não vai conhecer a filha dela. Aí então a Adela pergunta o que a Ângela vai fazer. A Ângela diz que não sabe. A Adela diz então que a filha é uma ótima, uma boa pessoa, um coração nobre. Aí então a Ângela fala, mas se ela tiver razão, mamãe, o que eu vou fazer? Ela realmente vai embora e vai levar então o filho do Leonardo com ela. E o Leonardo, como ele vai conseguir conviver com isso? Tudo por culpa minha. Aí a Adela diz que para o amor há tudo uma solução. Os dois podem então tentar conseguir então uma conciliação para saber o que fazer. Que ela fique tranquila. O mais importante é que o Leonardo então a ama. E outra coisa, o Leonardo está lutando para a liberdade dela. E enquanto ela se recupera, daqui a pouco todas as coisas vão ficar tudo bem. Ela vai estar com saúde e Leonardo vai poder então cumprir com a promessa de se casar com ela e eles poderem então de fato serem felizes. A Samantha caiu feito um patinho na história do Álvaro Conquistador. O Álvaro levou ela então para um lugar. Ela está um pouco desconfiada, né? Mas ela, como ainda sente algo por ele, então caiu bem direitinho. Aí o Álvaro então é carregado então pela Samantha. A Samantha chega então no local e fala, não podemos ficar aqui. Álvaro pergunta por que não. Aí então ela fala, você ainda não se deu conta que eu sou um monstro? Se referindo então à cicatriz no rosto dela. Aí Álvaro fala, você esqueceu que eu não posso enxergar? Brinca ele. Aí ela fala, mas um dia quem sabe pode. Aí ele diz que não. Ele já a conhece e sabe muito bem como ela é. E pergunta se pode tocar então. Daí ele vai acariciando então a máscara. De olhos fechados, claro, para imaginar como é que está o rosto. A Samantha, meio sem jeito e envergonhada, deixa então o Álvaro tocar. Aí ele então vai tirando a máscara lentamente e acariciando então o rosto dela e vê então o tamanho da cicatriz que está. Daí ela dá um passo para trás e fala, te falei, tá vendo? Eu sou um monstro. Aí Álvaro fala, calma Samantha, sou eu, a pessoa que você ama. Eu sempre te vi de uma forma especial e que independente de como você esteja, você sabe que eu gosto de você, não é? Olha pra mim, fica perto e sente então o quanto eu te amo, o quanto eu te quero. Aí ele vai acariciando como Dom Juan que ele é. Aí então ele taca ali um beijão quando ela então fica cismada com toda essa situação. Lógico que os dois vão fazer então tcharam tchan tchan daqui a pouco, pois ele tem que render a noite toda com ela, né? Então ele tem que elogiar, acariciar e fazer tudo para que o Leonardo consiga então a prova secreta para poder salvar então a Ângela. Aí a Ângela então está lá no hospital enquanto isso, aí Álvaro então consegue ter flashes de como a Samantha está.
ele olha para ela e vê então tipo uma sombra, sabe? Nisso ela está tomando algum comprimido, então com bebida, para poder então se tranquilizar e poder então ter esse tchan-tchan-tchan ao lado de Álvaro que ela tanto quer. E nisso, Álvaro e Leonardo então conseguirem ganhar tempo para conseguir então fisgar a prova secreta. Mirtes está com um dos clientes, então sócios lá do hospital. Ela está tentando fisgar o homem, já que ela acredita que o homem tenha muito dinheiro. Então ela teve um encontro com ele e está no carro tentando seduzi-lo. Por sua vez, mal sabe ela que o filho está então agora lá na casa de Samantha tentando encontrar então provas contra ela e contra a Samantha também. Vemos então o Leonardo andando pela casa. Aí, gente, o Álvaro então entra pelo quarto e quando ele entra lá, ele fica um pouco perdido, escutando então a voz de Álvaro falando que ele tem que ir até o quarto dela, porque com certeza é lá que ela guarda as coisas preciosas dela. Daí então ele acende a luz do quarto e fica lá então pensando como se ele fosse a Samantha, onde ele então esconderia alguma coisa importante. Lá no quarto tá pegando fogo, isso porque o Álvaro está lá tentando seduzir então a Samantha, que está caindo, como eu te contei. Aí a Samantha pergunta como é que vai ser, como ele está conseguindo fazer tantos movimentos se ele nem consegue ver. Daí o Álvaro fala que está contado em sua mente cada passo e cada detalhe de seu corpo, por isso esse momento para ele é único e ele quer matar essa saudade com ela. E o Léo não quer perder tempo. Ele olha então escrivania, armário, guarda-roupa, sai olhando tudo, revira as roupas dela, olha por tudo quanto é canto. E nisso o fogo se consome lá no quarto, né? Então a Samantha beija então o Álvaro com muita paixão. Álvaro então finge então estar gostando de tudo aquilo lá. Aí em sua mente ele pensa: vamos ver, Samantha, até quando você vai conseguir então ficar nesse vai e vem? Eu vou conseguir te derrotar e vou te derrotar onde mais te dói, começando então pelo teu fogo. Fala então o Álvaro, seduzindo cada vez mais a Samantha, que já está enlouquecida. Nisso o Leonardo não perde tempo e continua lá fisgando então essa prova secreta para salvar o grande amor de sua vida. Daí ele se pergunta: onde será que ela pode ter colocado? Aí ele então vai até onde fica as gavetas de roupa dela, sai olhando tudo. Uma por uma gaveta ele sai olhando. Enquanto o Leonardo está olhando então essas roupas, ele de repente pega uma roupa e do nada ele abre um sorriso. É como se ele tivesse ideia de onde pode então estar essa prova secreta que vai salvar então a Ângela. Já no quarto de Mirtes, ele sai olhando também as gavetas. Parece que a ideia é que possa então estar entre as coisas de sua mãe. Ele então vai olhar guarda-roupa também, sai olhando tudo, não deixa nada para trás, para que possa então encontrar essa prova. Daí, ele então olha umas caixas que estão em cima do guarda-roupa, olha dentro as roupas e bate a porta. Daí ele começa então a investigar as roupas, porque pode ser que esteja por lá. Ele olha se tem algum fundo falso então no guarda-roupa e de repente, tcharam! Ele acha então um cofre. Nesse cofre está então um código que ele tem que adivinhar para poder então encontrar as coisas. Só que o Álvaro pensou em tudo. Daí ele então entregou umas chaves então para o Leonardo e é justamente com essa chave que ele consegue abrir então o cofre. Quando o Leonardo abre o cofre, está cheio, lotado de dinheiro. Ele se assusta porque sua mãe acabou de chegar. Daí ele corre e coloca dentro do guarda-roupa lá o cofre novamente do jeito que estava. Vemos então Miss no telefone conversando então bem animada com alguém, falando que está tudo bem. Aí começa a contar como é que foi a noite dela com o sujeito a qual ela estava agora há pouco dentro do carro. Leonardo começa a pensar rápido, e agora o que eu vou fazer? Daí ele envia uma mensagem então para avisar que a mãe dele está lá. Aí ele então corre, apaga a luz então e se esconde para que a Mirtes não lhe pegue no flagra. Após ser roubada, a Miss conseguiu alguém que lhe deu um colar que foi o dobro do valor. Daí ela então coloca o colar e fica lá pensando: que tonto, olha só, acabou de me dar, e fica dando risadas sozinha. Então ela nota que seu guarda-roupa está um pouco aberto. Ela se preocupa, aí ela corre para ver se o cofre está lá no lugar e está. O que ela respira um pouco com alívio, mal sabe ela que o filho acabou de encontrar aquilo e que ele vai levar como prova secreta para salvar a Ângela do fraude que estão então acusando então a Ângela.
O Leonardo está então em outro lugar lá longe, esperando então a primeira oportunidade para dar o bote então na cobra. A Nancy visita então a Angela no hospital para contar que está noiva agora. Daí as duas comemoram, mas caem então no assunto sobre então a fraude do hospital. A Nancy diz que com certeza o Leonardo vai conseguir então a prova que comprova então que a Angela é inocente dessa fraude que está tendo no hospital. Pede então para que a Angela então tenha calma, que ele logo vai achar esses recibos. Recibos então que prova totalmente a inocência de Angela e claro, o dinheiro também. O dinheiro, claro, agora a gente já sabe que está lá com Mirtz e ele acabou de encontrar. Aí, gente, o dia amanhece. Álvaro então acorda e olha então para a Samantha que está então deitada em sua cama. Ele se espanta um pouco, lógico que ele está vendo, fingindo que não está. Então pega sua bengalinha, pega o seu celular e vai saindo lentamente da cama para que a Samantha não acorde. Ele então vai andando, pega o celular então para então falar com o Leonardo. Ele colocou então o celular bem pertinho dele para poder então ouvir o que o Léo tem a dizer. Aí foi quando então o Léo mandou uma mensagem para dizer então que a mãe dele estava lá. Aí o celular da cabeceira de Samantha começa então a tocar. Álvaro corre então para desligar. Samantha então acorda e fala: parece que você sabe onde fica tudo, não é? Aí Álvaro fala que diante da sua condição agora dele não estar enxergando, ele aprendeu a muitas coisas para poder então sobreviver. Samantha então já sem roupas diz: tá bem. Aí nesse momento, a Samantha pede então para o Álvaro que não destrua seu coração, pois para ela foi muito difícil ter essa recaída com ele, sabendo então de toda a história que os dois tiveram e de como terminou. Daí ela então fala para ele que os sentimentos que ela tem por ele não acabou. Aí a Samantha, toda desconfiada, lógico que tem que estar, né? Aí ela fala para o Álvaro que se por acaso essa noite que eles estiveram juntos foi uma mentira e que todas as coisas que ele lhe disse foi uma mentira, ele vai pagar com a vida. Álvaro parte então para beijar então ela para poder então fazer com que ela acredite cada vez mais nessa história e ela diz que está falando mais do que sério, que ele preste atenção no que ela está lhe dizendo. Aí ele fala que sabe muito bem, que conhece ela perfeitamente e que tudo que aconteceu ali foi bem real. Com a Samantha longe então do Álvaro, ele está ligando, mas parece que o Leonardo não está atendendo, o telefone está desligado. Aí então ele manda uma mensagem de voz falando: atende esse telefone, Leonardo, por favor, fala ele um pouco irritado. Daí ele respira fundo e não tem o que fazer a não ser ter que esperar. Nisso, o dia clareia claro, né? E Mirtz já sai então reclamando então com a funcionária, avisando que já vai sair. Ela então não sabe que o Leonardo está no quarto vizinho. Quando ela sai berrando, então o Leonardo ainda nem grudou o olho, ficou a noite toda acordado esperando então um momento oportuno para poder invadir o quarto de sua mãe e pegar então aquele cofre. Quando ele vê então que a Mirtz realmente se foi, ele volta até o quarto da mãe, entra novamente por lá e dessa vez ele não precisa procurar pela prova secreta não, ele sabe diretamente onde está. Daí ele abre o guarda-roupa, tira as roupas de perto e põe a mão então nesse cofre, o cofre secreto. O Léo tem que agir rapidamente. Ele pega uma sacola de pano, pega todo o dinheiro do cofre, coloca de volta lá dentro do guarda-roupa como que nada aconteceu, joga as roupas por cima, a chave dentro do bolso e dessa vez tem que agir rápido porque agora é dia e o povo tá dentro de casa. Ele então sai então sorrateiramente, bem desconfiado, escondidinho então se arrastando pelas paredes, até parece uma lagartixa, só que ele esquece então a porta do quarto aberta. Aí ele vai andando, vendo se não se encontra com ninguém para que possa então fugir dali. Mirtz retorna então para o seu quarto e então fica desconfiada, porque ela sempre deixa então a porta do quarto fechada. Aí ela entra, olha se está alguma coisa fora do lugar, bem desconfiada, fecha a porta e então ela joga sua bolsa sobre a cama e se senta um pouco. Aí as coisas ficam mais pior ainda quando ela olha para o seu guarda-roupa e novamente ele está lá aberto, sendo que ela é aquela pessoa perfeccionista. Então ela corre para ver o cofre que está vazio. E está aberto, Leonardo nem se deu o trabalho de fechar. Aí ela fala: o quê? O que está acontecendo?
Aí ela põe então o cofre sobre a cama e nota então que lhe roubaram até o último centavo. Ela começa então a se tremer e fica: me roubaram tudo, fala então a Mirtz desesperada, incrédula do que pôde então ter acontecido ali com ela. Mal sabe ela que o Leonardo está fazendo isso então para poder salvar a vida então de Ângela. Enquanto isso, o pior está acontecendo com Ângela. Pois é, o Leonardo não está lá, mas a Samantha está. Com uma cara, gente, toda orgulhosa, sabendo então que a Ângela está sendo condenada pela fraude então do hospital. Aí, enquanto o delegado está lá, o advogado também de Samantha e o juiz estão lá. Aí a Samantha, então, está lá gritando que ela é a culpada e que não tem como provar o contrário. Ângela começa a gritar também, dizendo que ela é inocente de tudo isso. Ela jamais roubaria aquele hospital. Aí a Samantha fala que como ela não tem como provar, ela tem que ser condenada. Aí, então, no segundo tempo, fazendo aquele golaço, o Leonardo chega com a prova secreta e com o dinheiro secreto lá do cofre de Mirtz, que estava com Samantha também, para salvar a vida de Ângela nesse momento. Ele então escuta um pouco o que está acontecendo, que é quando a Nancy fala que ela se inquieta em saber toda essa condenação que estão fazendo com a Ângela, porque com certeza foi alguém que fez isso armando para destruí-la. O Leonardo chega e já olha então diretamente para a Samantha, que está lá com aquela pose de rainha, com um sorriso, só vocês vendo. Mas o Leonardo sabe que isso não desce a goela abaixo, não. Aí então ele fala: aqui estão todos os papéis de dinheiro que provam então que a Ângela é inocente. O dinheiro e os comprovantes também estão todos aqui. Aí então a Samantha olha toda assustada. Aí ele pede então para o tabelião contar todo o dinheiro que está ali. Ângela, gente, fica só sorrisos com isso. Aí então ele vai para perto de Nancy e Ângela. E então Samantha pede para olhar esses papéis, porque com certeza deve ser uma fraude. Aí então a Nancy fala que não tem nada de errado ali não. Simplesmente conseguimos então provar o que sempre dissemos então, que a Ângela não tem nada a ver com essa fraude. E então a Nancy exige então do delegado e de todos ali da justiça que ponha então a Ângela em liberdade a partir de agora. Aí a Samantha encara eles e é claro que a Ângela, toda orgulhosa, também encara a Samantha, dizendo com um olhar só que ela conseguiu então derrotá-la novamente. Aí a Samantha fala: com certeza esses recibos aqui são falsos. Aí então o Leonardo fala que ela sabe muito bem que esses recibos não são falsos, que esse dinheiro também não é, e que ela sabe muito bem onde esses papéis estavam escondidos. Aí então a Samantha fala que não, ela não tinha nada escondido não. Aí a Ângela fala: por que você faz isso comigo? Por que você sempre quer o meu mal, Samantha? O que foi que eu te fiz? Eu jamais iria roubar o hospital de alguém que estendeu as mãos para mim. Eu jamais pegaria em dinheiro que não é meu. Isso se torna então um dinheiro sujo. Se defende então. Aí a Samantha fala que com ela não pode mentir. Samantha, sabe muito bem o tipo de pessoa que a Ângela é. Aí então a Nancy fala que o recibo está aí, o dinheiro está aí. Então está provado então a inocência da cliente dela. Aí Ângela então fica toda orgulhosa. O homem que está lá fala que vão ter que aguardar algumas horas para que possam então provar realmente tudo que está ali naqueles papéis, se são de verdade ou não, e contar também o dinheiro. Leonardo pede que faça isso sim. Aí Ângela fala que quem fez isso que pague, porque ela não foi culpada disso, mas agora ela vai entrar com uma ação para provar então quem foi que causou essa calúnia sobre ela e que essa pessoa vai pagar. Fala ela então gritando, olhando então para a Samantha. A Samantha encara de volta. Aí a Mirtz, gente, coitada, né? Coitada entre aspas, está toda se tremendo, chorando então, porque ela foi quem furtou então junto com a Samantha aquele dinheiro. Aí então a Samantha fala que não aceita essas acusações contra ela. Aí o telefone dela começa a tocar. Ela olha quem é e é a Mirtz. Aí ela se dá conta então que foi o Leonardo quem roubou então a Mirtz para conseguir então aquelas provas e então incriminá-lo. Aí a Mirtz está andando de um lado para o outro. Mal sabe ela o que está acontecendo, né? Que foi o Leonardo quem roubou todo o seu dinheiro para salvar a vida então de Ângela. Aí então a Mirtz começa a escrever uma mensagem dizendo que roubaram então a casa e que pegaram todo o seu dinheiro do cofre. Inocente ela de tudo que está acontecendo ali agora no hospital. Aí então ela começa a falar: não pode ser, meu dinheiro era tudo o que eu tinha, e começa a chorar desesperadamente, olhando para o cofre com o celular em mãos. Mal sabe ela que foi seu filho para salvar então a vida de Ângela.
Aí então o Leonardo dá esse golpe de vida então. O Leonardo foi lá, junto com a ajuda de Álvaro, entrou na casa então de Mirtes e conseguiu então pegar toda essa fortuna que foi então fraude do hospital. O trio Salma, Mirtes e a Samantha se juntou então para colocar então a culpa em Ângela de todo esse dinheiro e assim então causar todo esse fuzuê na vida de Ângela, para que Ângela fosse presa, nunca se casasse com Leonardo e que Leonardo também acreditasse nessa mentira toda. Só que o fuzuê todo foi armado, Leonardo não acreditou nessa mentira e foi então junto com Álvaro, se aliando então para poder então salvar a vida de Ângela. O Álvaro foi até o seu último limite, que era então retornar a ter uma recaída então com a Samantha, sua ex-esposa. Daí eles tiveram uma noite de tchan-tchan-tchan, claro que ele mentiu para ela. Agora resta então a Samantha se vingar do Álvaro, que ela falou que se aquela noite foi mentira, ele pagará com a vida, e se vingar de Ângela, que novamente então está com os narizes então nas suas coisas ali, que saiu vencendo junto com a ajuda do Leonardo. Gente, haja emoção e contigo sim, viu? Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Se você ainda não deixou o seu gostei no nosso vídeo, nos ajuda, não custa nada, é só você ir aí clicar no gostei. Se você ainda não for um inscrito, se inscreve no nosso canal e vem, gente, acompanhar tudo com a gente com exclusividade de Contigo Sim. Muito obrigada por sua audiência.